Bom, pessoal, vamos lá. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Ele não tem roteiro, ele não vai ter muitos cortes, talvez um corte aqui ou outro. Caso eu esqueça alguma coisa, fique um tempo sem falar nada. Então, eu vou falar aqui para vocês o que eu faria. Eu vou tentar um estilo diferente de vídeo do que eu faria se meu computador estivesse lento. Não é algo que eu vou ensinar aqui para vocês assim, desinstale isso aqui, faça essa configuração que seu computador vai ficar perfeito. Não, não é isso. Eu vou te ensinar o que eu pensaria, o que eu faria se meu computador estivesse lento. Basicamente, como eu resolveria o meu próprio problema, que eu já tive problemas com o meu Windows, com lentidão. Hoje em dia eu não uso Windows. Às vezes eu uso, mas eu uso mais o Mac. Mas enfim, vou falar aqui para vocês basicamente o que eu faria. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas assiste ele inteiro e depois você toma suas decisões aí do que você começaria a fazer no seu computador para ele ficar mais rápido, ou pelo menos voltar ao normal se caso ele tenha ficado lento durante o tempo. Então, basicamente, a primeira coisa que eu faria era o quê? Começar olhando pelo o famoso gerenciador de tarefas, que lá você pode se guiar muito fácil. Você abrir no seu gerenciador de tarefas aí e olhar se tem algum processo, se tem algum programa puxando muita coisa. Por exemplo, a gente sabe que tem um bug aí no Windows que fica lá 100% do disco. Às vezes você acha que é uma peça do seu computador, mas não, é simplesmente um bug do Windows que fica usando 100% do disco. Eu tenho uns vídeos aqui no meu canal sobre isso. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. Se eu achar, eu coloco aqui na descrição. Mas vocês pesquisam. Se o caso de vocês for esse, né? Vocês abrirem o gerenciador de tarefas, tiver lá 100% do disco utilizado e vocês não estiverem fazendo nada, vê se é algum programa que está consumindo isso. Se não for nenhum programa, se for alguma coisa Windows Service ou algum programa do Windows, tenta atualizar o seu Windows ou pesquisa na internet como resolver o bug de 100% do disco. Então eu começaria assim, primeiro vendo se tem algum programa ou se tem alguma coisa consumindo muito do recurso do meu computador. A segunda coisa que eu faria, sem gastar peça, sem gastar nada, eu olharia as temperaturas do computador. Bom, como é que faz isso? Existem diversos programas aí, vou citar aqui alguns. HW Monitor, tem o AIDA64 e tem diversos outros programas aí gratuitos e pagos, você consegue aí craquear muito fácil. Enfim, começaria a olhar a temperatura. Mas aí você pode perguntar, mas qual é a temperatura ideal do meu processador, da minha placa de vídeo? Essas informações eu não posso te dar. Por exemplo, as temperaturas dos AMD são diferentes dos processadores Intel. Então, cada um tem sua faixa de temperatura de trabalho ideal. Você basicamente pode fazer isso. Baixa esses programas, ou baixa um programa só, no caso. Vê a temperatura dele, do seu computador. Vai estar lá a temperatura do processador, temperatura do armazenamento do HD, do SSD, a temperatura da placa de vídeo. Você vê qual que você vai vendo as temperaturas e pesquisa na internet. Qual é a temperatura do Intel i9, i7? E você coloca o modelo e vê qual é a temperatura ideal e vê se ele está dentro dessa faixa de acordo com as suas condições climáticas. Por exemplo, tiver um dia muito quente e o processador estiver um pouco acima do normal, então, e você não estiver forçando muita coisa, estiver na média, um pouco acima da média do normal, sem muito esforço, então você tira a sua própria avaliação para saber se é o seu processador, se é a sua memória, até memória, no caso, algumas memórias têm, temperatura, ver se é memória, ver se é o HD ou a placa de vídeo. Falando em placa de vídeo, esse vídeo até vai servir caso você querer descobrir por que seu computador está desligando. O celular tá jogando e seu computador pega e desliga do nada. Também você pode utilizar esse diagnóstico para tentar descobrir isso. Bom, depois da temperatura, se não fosse a temperatura o problema, se tivesse tudo certo, em relação também à temperatura, tem que ter cuidado se você desmontou ou montou o computador recentemente. Porque por mais que você monte ou desmonte o computador muito bem, sempre há falhas. E muita gente acha, não, é a pasta térmica,
A variação entre pasta térmica, aquela branquinha ou aquela silver, é pouca coisa que você vai conseguir de temperatura, pouca coisa mesmo. Já foram feitos vários testes. Então, muitas das vezes você desmonta e monta, você não troca a pasta térmica, ou na hora da montagem você acha que montou certinho, mas você colocou lá todas as travinhas, você acha que ficou certinho, mas na real não ficou com um contato legal entre o dissipador e o processador. Então você tenta desmontar e montar novamente caso a temperatura esteja alta, beleza? Bom, outra coisa que eu faria, mais uma coisa que eu faria. Bom, começaria a olhar, se não fosse temperatura, começaria a imaginar, aí a gente já teria que gastar um pouco, começaria a imaginar se algum dos periféricos do computador começaria a ficar ruim, entendeu? Um dos principais dele, dos periféricos do computador, que começa a ficar ruim, nesse caso, é a gente falando do HD. Se você tem um HD que é muito antigo, ou, sei lá, tem aí 5, 7 anos de uso, você fala, mas ele está funcionando perfeitamente. Ok, está funcionando perfeitamente, mas talvez ele já esteja cansado, porque o HD é um dispositivo mecânico. E no caso do SSD, é um pouco mais difícil dele ficar cansado. Ou ele vai começar a dar pau direto, começar a dar erro, ou ele não vai começar a ficar lento devagar. O SSD é um pouco diferente. Então, nesse caso, você olharia mais se fosse um HD. Se fosse um HD, começa a ver, talvez, depois de você ter passado aí, de ter olhado se tem algum programa, se está consumindo algum recurso do computador, já viu a temperatura, tá tudo ok, então começa a imaginar que pode ser o HD ficando lento. Mas, cara, se você não quiser gastar com isso, e no caso da placa de vídeo, você pode ver que se você entrou no jogo e a temperatura está disparando, pode ser a placa de vídeo com problema também. No caso, para computadores que estejam desligando. Tá, vamos lá. E agora vamos partir para a última resolução. Para tentar resolver esse problema do computador com lentidão. O que eu faria no último caso? Não quero gastar. E você imagina que seu HD esteja bom. Eu partiria para o princípio que eu sempre faço, basicamente de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. Pode ser qualquer dispositivo que eu tenha, pode ser o iOS, Android, Mac, Windows, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. Eu sempre gosto de formatar. O celular, hoje em dia, tem um bom gerenciamento em relação a isso. Então, hoje em dia, eu não formato tanto assim o celular. Mas o computador, eu sempre aconselho a você formatar. Por mais que você... mas eu desinstalei os programas, eu passei um programa que limpa computador. Cara, não fica 100%, não fica igual um computador formatado, entendeu? Para você tirar 100% de certeza, você tem que formatar o computador. Porque os programas, eles conseguem limpar. Ok, mas sempre fica um registrozinho ali, um bug. Às vezes eles excluem coisas que causam bug ou causa incompatibilidade com outro programa. Então, eu começaria não, a última coisa que eu faria seria formatar o computador. Mas eu tenho que instalar tudo, tem que fazer sim, vai ter que ser feito. Se você quer melhorar o seu computador, quer que ele fique mais rápido, ou pelo menos com o desempenho que ele tinha antigamente, que você acha que ele caiu muito de desempenho, formata o computador. E na maioria das vezes sempre resolve. E caso você tenha conseguido resolver de alguma forma, aí você seguindo essas dicas, você diz aí nos comentários. Eu estou tentando fazer um novo estilo de vídeo aqui, sem ser aquela coisa mais rápida e sem muita explicação. Eu vou tentar trazer vídeos assim mais calmos, sem muita edição, tentando tirar todas as dúvidas. Então deixa aí nos comentários se algumas desses guias, de alguma dessas ideias que eu dei aqui, resolveu o seu problema. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, não te ajudou, mas simplesmente você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele likezão, compartilha aí para me ajudar, porque eu tô bem desmotivado com esse canal, mas eu tô tentando arrastar, tô tentando levar, porque eu sei que eu ajudo bastante gente. Eu tenho aqui diversos comentários de pessoas agradecendo e tal, mas tá um pouco difícil de levar esse canal, porque eu trabalho e eu sou muito ocupado, então para manter esse canal tá meio complicado.
Mas, se eu tiver a ajuda de vocês, obviamente, vai motivar bastante a continuar fazendo cada vez mais vídeos como esse. Muito obrigado e valeu!